Saudações a todos que nos acompanham aqui no seu canal IAG Moçambique, para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E desta vez temos a lição número 10, que tem como tema Regras de Engajamento. Estamos aqui com os nossos irmãos, o irmão Jonas. Pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Vamos aproveitar o máximo. Exatamente. Estamos também com o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Bem, a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal IAG Moçambique. Muito bem. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal. Deixa aí ficar o seu like, que é muito importante. Compartilhe este vídeo com as demais pessoas para que juntos possamos estudar as lições da Escola Sabatina. E o seu comentário também é muito importante. E para começarmos, então, vamos pedir ao nosso irmão Rogério para uma breve oração. Inclina o seu rosto e vamos orar. A Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, damos honras e louvores pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos, Senhor, estudar as lições da Escola Sabatina. Pedimos ao Santo Espírito se faça presente aqui, neste lugar, e também aos nossos irmãos que estão aí em casa. Seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pega a tua Bíblia e juntos vamos ler o verso para memorizar, que está no livro de 1 de João, capítulo 3, versos 8. Já vou ler. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, o verso aqui nos mostra claramente que continua o grande conflito entre Jesus e Satanás. Então, a aparição de Jesus aqui foi realmente para demonstrar a posição de Deus e também as obras do inimigo, que ele foi ofuscando a imagem de Deus no homem. Então, nós vemos aqui o grande conflito que é contínuo, né? Mas, graças a Deus, Jesus, quando veio morrer por nós, deu-nos aí uma certeza de que tudo seria restaurado. Quando nós avançamos, temos aqui os temas que vão nos guiar. Para domingo, um anjo atrasado. Segunda, o dragão do Apocalipse. Para terça-feira, temos o caso de Jó. E quarta, o príncipe temporário deste mundo. E quinta-feira, temos limites e regras. E sexta, o estudo adicional. Então, nós quando vemos aqui, vemos que realmente o trimessário ou o tema número 10 mostra-nos que o conflito, ele continua. E ao continuar este conflito, nós vemos aí a manifestação de Deus, de tempo em tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que aconteceu lá no Monte Carmelo, que nos diz o livro de 1 de Reis 18, mais adiante, nós vemos que havia ali um ajuntamento entre os profetas de Baal e também os profetas de Deus. Então aqui a Bíblia mostra-nos mais ou menos a guerra que estava a acontecer lá e as intenções de Satanás, mas Deus teve a sua participação em torno destas todas as coisas. Então, depois de todos aqueles movimentos, nós vimos que Deus ele só manifestou-se numa calma, fora daquilo que era o ideal do homem, irmão Jonas. Exatamente. Isso nos mostra que, em toda a Bíblia, que ninguém, na verdade, conhece Deus. Conhece a Deus. Por isso que ele diz o seguinte, que os meus pensamentos são mais altos que Exato. os vossos. Exato. Uma alusão clara de que Deus é soberano, os seus pensamentos são muito mais altos. E o ser humano não entende muitas Exato. vezes. Mas cabe a nós confiar a Deus, porque Deus ele é santo, não há erro algum nele, e ele é a própria santidade. E quando nós passamos a confiar em Deus, assim que passamos a enxergar a sua justiça, porque além de ser amor, ele é a justiça, ele sempre manifesta a sua justiça perante os seres vivos. Exatamente, ele sempre manifesta a sua justiça. Então nós vemos aqui este grande conflito que estava a acontecer. Satanás, ele acabou induzindo as pessoas que pela sinceridade tinham que sacrificar não só os animais, mas também os seus próprios filhos. Então, qual é este ensinamento que Satanás queria colocar na mente dos homens quanto à questão da sinceridade? Porque nós sabemos que não é sempre que a sinceridade pode revelar que isto é verdade, mas as pessoas mesmo no erro podem ser sinceros. Exatamente. Exato. E uma das formas também é sobre os que guardam o sábado e o domingo, não é? Exato. Porque o próprio Jesus Cristo disse que ainda tem o quê? Tem ovelhas no outro aprisco. No aprisco. Não é? Se bem que existem pessoas que estão guardando não o dia
instituído por Deus no Éden, que é o sábado, mas ainda guardam o domingo. Então, por causa da sua sinceridade, essas pessoas vão ser o quê? Vão ser salvas, mesmo exato. estando onde no erro. Exato. Agora, mas existem aquilo que nós chamamos um erro propositado, não é? Tal como aconteceu com os israelitas, porque encontramos que Deus deu várias advertências a este povo. Olhamos só, quando nós vamos para o Salmo 106, versículos 32 a 40, encontramos que este povo israelita, eles irritaram a Deus, não é? Então, derramando um sangue inocente que é sacrificar os seus próprios filhos, não é? Enquanto que isso era errado e abominável perante a Deus. Que entidade, não é, induzia esse povo a poder sacrificar os seus filhos? Era o próprio Satanás, essa entidade, porque esteve desde o princípio da criação dos céus e da terra. Olhamos só, mesmo lá no Monte Carmelo, não é? O que terá acontecido com Elias? Deus teve que limitar, não é, os profetas do Baal, para que Satanás não pudesse mostrar a sua força. Encontramos que Elias, ele teve que orar perante a Deus, e Deus teve que prover a oração. Em outras palavras, teve que atender a oração de Elias. Durante 3 anos e meio não choveu, mas Deus, de alguma forma, teve que providenciar alimento para o quê? Para os seus filhos, aqueles sinceros filhos. Exatamente. Então nós vemos que este conflito continua. Então Satanás aproveitou-se daquilo que era o plano de Deus, levar o homem a crer na morte de Jesus muito antes da sua era. Então os animais eram usados para o sacrifício, mas Satanás levou as pessoas a chegar a ponto de sacrificarem os seus próprios filhos. Então o sacrifício foi mudado, mas a palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que Deus quer que nós façamos sacrifício vivo, que é o quê? Que é o culto racional. Então, é assim como Deus quer que nós o façamos. Agora, este conflito vai continuar, mas graças a Deus terá o fim. E o exemplo disso nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vemos aí que houve um anjo que queria vir revelar uma visão que Daniel teve, mas aí houve um entrave, tal que depois teve que haver uma intervenção de Deus. Então, Deus pode até limitar o seu poder para fazer uma determinada coisa, mas quando existe aqui uma intervenção de Satanás, ele acaba entrando em ação para poder mostrar que ele que é o poderoso acima de todos. E Daniel nos mostra isso. Exatamente. Exato. Um pouco antes de falar sobre esse episódio, é importante referir que lá no céu, quando o diabo pecou, nós mostramos como Deus age. Exato. Deus podia ter destruído completamente Satanás e a terça parte dos anjos, mas assim ele não fez. Por que não fez? Porque Deus não duela, no entanto, até agora com Satanás através do seu poder. Exato. Porque se assim fosse, ele já teria o extirpado. Há muito tempo. Mas ele usa o amor. E tudo quanto ele faz baseia-se no amor. Os seus princípios são fundamentados no amor de Deus. Então o amor de Deus nós encontramos que é revelado através do seu caráter. Então Deus permitiu que os povos lá pudessem contemplar aquilo que é o seu caráter e também pudessem contemplar aquilo que é o caráter de Satanás. E tem acontecido nos dias atuais, tem acontecido a mesma coisa. Deus ele não age muitas das vezes com o seu poder para aniquilar, mas ele deixa com que o seu amor, o seu caráter revele quem ele é. E que as armadilhas que o diabo vem impondo revele também quem ele é, qual é a sua obra, na verdade. Exato. Então nesse episódio nós encontramos a mesma coisa. O Daniel, ele jejuou por 3 semanas, mas nos é dito aqui que no primeiro dia em que ele dobrou o joelho, a fim de dar a conhecer a Deus por meio de súplica, por meio de oração, Deus enviou um anjo. Quem era esse anjo? O anjo Gabriel. Mas, no entanto, ele foi impedido de poder comunicar-se com Daniel. Mas quem o impediu? O rei Ciro. Mas quem estava por detrás do rei Ciro? Era o próprio Satanás, o mestre dos malignos. Exato. Então, ele o impediu. Impediu por quê? Porque queria que o próprio anjo Gabriel não pudesse influenciar ou libertar o quê? O rei Ciro, fazer conhecer aquilo que é a verdade, a vontade de Deus. Então, veja só uma coisa assim, muito importante que devemos realçar aqui. Nós encontramos que Daniel estava o quê? Às bordas do grande rio Tigre. Exato. Mas ele não estava sozinho, ele estava lá com alguns homens. Mas somente ele teve aquela visão. Contemplou um ser vestido de linho puro, e o seu rosto era como relâmpago, e o seu corpo os seus pés e os seus braços, na verdade, era como um ouro polido, e a sua voz era o quê? Uma voz do quê? De muita gente, como um estrondo de muita gente. Exatamente. Então, esse ser ali era um ser mesmo que é muito poderoso. E de que se tratava esse ser? Jesus Cristo. Exato. Mas mesmo assim, nós entendemos que ele teve que diminuir a sua glória.
Mas Daniel não suportou. Os outros homens que ali estavam com ele... Foi pior. Foi pior. Desde Exato. ter contemplado a visão, Exato. mas o que? Eles refugiaram, foram se esconder. Então isso nos mostra que Jesus é muito poderoso, mas mesmo assim ele veio em poder para poder ajudar a quem? Ao homem. Ao anjo Gabriel. Por isso que o anjo Gabriel tocou-lhe nos ombros, então o reanimou. Então ele contou-lhe o mistério. Disse que eu vim desde o primeiro dia que você dobrou o quê? O seu joelho, joelho. mas o quê? O príncipe das trevas o quê? Impediu-me. Então nós encontramos aqui uma coisa importante, que Deus, ele tem uma zona, ou seja, tem um limite de atuação. E os próprios anjos também obedecem esse limite de atuação. Porque se fosse por poder, Deus é tão poderoso que no instante que ele dobrou o joelho, se ele quisesse, poder ter o quê? Mandado o anjo que ali chegasse e pudesse atender o quê? A oração. Mas se assim não fez, é que esse episódio nos faz entender que existe um limite de atuação, que está oculto o quê? Aos seres humanos. Mas um dos termos que nós podemos desvendar aqui é o livre-arbítrio. Também é um limite de atuação. Exato. Realmente, porque se Deus quisesse atuar de forma direta contra Satanás, ele não mais existiria. Só para lembrar que Jesus, ao levar o corpo de Moisés, ele disse ao próprio Satanás que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Podia ter sido exatamente ali, porque o poder é muito mais do que ele. Então, aqui nós vemos realmente que houve este grande conflito no oculto. Não era sabido nem pelo próprio Daniel. Por isso, ele só depois é que soube que desde o primeiro dia ele, quer dizer, a sua oração chegou a Deus. Então, qual é o aprendizado que nós podemos aqui buscar do exemplo de Daniel? Porque a Bíblia, em Daniel capítulo 10, para os versos 13, para os versos 3, queria assim dizer, mostra-nos que ele jejuou durante 3 semanas completas. Então, este mostra-nos realmente que é um homem que nunca aceita a derrota quanto à questão da oração. Até que a resposta viesse, ele iria jejuar, para que Deus pudesse lhe revelar. Bom, é dessa maneira como Deus age. Exato. Na verdade, Deus quer que nós sejamos persistentes naquilo que nós queremos. Olhamos só, foram 21 dias. Exato. E Deus teve que responder o que? A sua oração, desde o princípio. Agora, isso nos mostra também que, às vezes, nós, com oração e jejum, Deus responde o que? Às nossas orações. E não só, nós podemos também ver isso no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 29, em que Jesus Cristo diz que esta casta de demônios só pode ser com jejum e oração. Por que Jesus teve que dizer isso? Por causa da falta de fé dos seus discípulos, não é? Mas encontramos aqui que Daniel, ele foi diferente dos discípulos de Jesus. Ele teve fé que, na verdade, aquilo que ele estava a receber como visão, Deus ia responder. E não só, o que terá acontecido aqui com Daniel? Daniel, ele lamenta e se humilha perante a Deus. Muitas das vezes nós estamos cheios de orgulho, ao invés de nos humilharmos perante quem? Perante a Deus. Esta visão do capítulo 10 do livro de Daniel, encontramos nós que é a última visão que Daniel está a ter. Exato. Que desenrola também no capítulo 11 e também culmina com termo no capítulo 12, não é? Em que é a volta de Jesus Cristo. Então, estamos a ver uma visão que vai até o final dos tempos. E o que é que Deus diz quando ele quer saber mais? O que é que Deus disse ali para ele? Fecha o livro. Exatamente. E sela. Essa visão não é para o teu tempo. Não é para o teu tempo. E privilegiados somos nós, porque Exato. essa visão é para o nosso tempo. E nós, graças a Deus, pela misericórdia, nós entendemos melhor essa visão. Exatamente. E o capítulo 10, como o irmão Rogério bem disse aqui, na verdade é uma introdução daquilo que é a visão do capítulo 11 e 12. Exato. É uma introdução. Todo o capítulo 10 é uma introdução. Olha só, quando Jesus Cristo diz que fecha o quê? Fecha o livro, sela o livro. Não é sela o livro, porque não é para o seu tempo. E depois aqui encontramos o que? A lição da segunda-feira, que já encontramos a revelação, exatamente, não é? Do Apocalipse, que o Daniel fechou lá no livro de Daniel. Exatamente. Então, quando nós lemos, por exemplo, nós encontramos aí o Apocalipse já nos dizendo que esta mesma visão, ela vai até para os últimos tempos. Então, estamos a falar exatamente para os nossos tempos, que já vemos também a volta de Jesus, que é o limite da atuação de quem? Do próprio Satanás. Quer dizer, a primeira vinda, a segunda vinda que nós esperamos ainda não é o limite de Satanás. Só quando a cidade santa vier, aí é que será extirpado por completo. Então, o grande conflito termina por aí. E todos os que foram fiéis, então, têm já o seu galardão, têm o seu benefício por ter persistido até o fim. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser persistentes até o fim.
E só os que persistirem até o fim é que poderão Terão a coroa da vida. Então, e Satanás é revelado já como o dragão do Apocalipse. É revelado como a antiga serpente. Esta serpente que engana a todo mundo. Será que ele continua enganando da mesma forma ou ele usa mais e mais diferenciadas astúcias para enganar o povo nos tempos em que nós estamos a viver? Sim, na verdade, Satanás, ele vai modificando. Exato. Não é? Vai se reinventando de acordo com o tempo. Exato. Não é? O tempo que nós vivemos, na verdade, não vai usar a mesma astúcia que usou no tempo de Adão e Eva, não é? Olha só, o que atrai a humanidade hoje em dia? São as redes, o quê? As redes sociais. Antigamente não tínhamos redes sociais. Exato. Você vai perceber que as pessoas têm Bíblia, não é? E têm hinos nos telemóveis, mas eles não têm tido tempo para ler. Mas quando ficam nas redes sociais, acabam levando o quê? Muito tempo. Então, isso é a ação do próprio inimigo, que está a fazer com que as pessoas fiquem cansadas naquilo que é as coisas de Deus e para as coisas do mundo acabam levando mais tempo. Exato. Então, nós vemos aqui a alusão. A Bíblia em Apocalipse mostra-nos duas bestas. Então, estas duas bestas, uma dá poder à outra. Então, muitas pessoas, quando lê o livro de Apocalipse, ficam intimidados em não entender, afinal de contas, de que está-se a falar. É como se estivéssemos a falar de animais assustadores. Então, o irmão Jonas vai nos ajudar aqui a fazer entender do que se trata aqui quando se fala do dragão do Apocalipse. Este que engana todas as nações. Uma besta dá poder à outra. Então, qual é o contexto aqui prático que nós encontramos? Exatamente, irmão Luís. Na verdade, nós encontramos que já o tema nos diz o dragão do Apocalipse. Exato. Onde é que nós encontramos esse dragão? Antes do capítulo 13, que é o 12, nos versos 9, nós encontramos esse dragão. Diz que foi precipitado o quê? O grande dragão. Exato. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou o quê? O mundo. Exatamente. E ele foi precipitado com o quê? Com os seus anjos, que é a terça parte dos anjos. Então aqui nós já percebemos que o nome desse dragão, quem? É Satanás. É Satanás. O irmão Rogério bem disse. Exato. Que ele que enganou quem lá? Os nossos pais, o casal edênico, Adão e Eva. Então após ele enganar, ele adotou o quê? Novas formas de poder o quê? Enganar, ludibriar o quê? Os filhos de Deus. Então neste ponto aqui, o que nós encontramos? Lança um paralelo para o capítulo 13, em que nós encontramos aí no capítulo 13 a besta que sai o quê? Do mar. Exato. Então, foi dado o quê? O poder. Quem deu o poder pela besta, o dragão. Exato. Sim. O poder, o seu trono. Então, e para que ele pudesse o quê? Governar, ludibriar. Então, neste momento, quem é essa besta que sai do mar? É preciso perceber. Exatamente. Nós, quando vamos para o capítulo 2 de Daniel, nós encontramos lá a visão do rei Nabucodonosor. Nós encontramos aquela estátua ali que ele ergueu. Não que ele ergueu assim, nós encontramos aquela estátua que ele teve um sonho e que Daniel explicou. Exato. Que era uma sucessão de reinos, que era da Babilônia, Médio-Persa, Grécia e Roma. Exato. Então, e quando vamos para o capítulo 7 de Daniel, nós encontramos que é a mesma visão, mas de forma diferente. Ele daí encontra o quê? 4 animais terríveis. Nós encontramos que ele encontra o leão com 2 asas, que simbolizam o que é a Babilônia. Nós encontramos que depois vem o urso, que tinha na sua boca 3 costelas, tinha um lado maior que o outro, que simboliza que é o Médio-Persa, e depois encontramos um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de aves, que simboliza o que é a Grécia, e por fim nós encontramos um animal terrível e espantoso. Mas nos é dito que esse animal tinha 10 chifres, mas surge um pequeno que faz o quê? Que destrói 3 deles, e esse também é que assume o poder, o qual deveria governar por quanto tempo? Por 42 meses, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma lisão que é 42 meses. Então, esse poder que sai ia destruir o quê? Os 3 chifres. Na verdade, esse pequeno chifre ia destruir o quê? Os 3 chifres e ia assumir um poder. Que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma alusão ao quê? A 1260 anos. Então, quem é esse poder que governou durante esse período de 1260 anos? Nós encontramos do ano 538 ao ano 1798, que é o papado. Então, a Roma papal governou durante esse período em que numa mão tinha o poder o quê? Do Estado, numa mão tinha o quê? O poder civil, e usava o poder civil para perseguir, torturar e matar os filhos de Deus. Exato. Então, nós encontramos que o diabo, ele na verdade deu o seu poder, ele mudou de estratégia. Através do papado, ele tem perseguido os filhos de Deus, ele tem torturado, ele tem o quê?
mesmo assassinar os filhos de Deus. Exato. Mas eles pararam ou perderam a sua fé? Claramente que não. Por isso que nós encontramos que esse período cessou com a prisão do Papa Pio VI, Exato. mas nós encontramos que nesse período nos é dito lá que a ferida ou a chaga mortal que recebeu ia cicatrizar. E quando é que iniciou isso? 1929, com o Tratado de Latrão. Exato. Esse Tratado de Latrão ele foi assinado pelo Pietro Gasparini e Gaspar Mussolini, que manifestou-se o quê? Na fundação do Vaticano. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa importante, que este poder que foi, nós temos encontrado que hoje em dia tem ganhado também o quê? Força. Ele tem recuperado o quê? O seu poder. Exato. Então, quando vamos para o livro de Eclesiastes 1:9, diz que não há nada de novo debaixo do sol. Então, a história se repete. Exato. Então, estamos vivendo nos dias atuais tempos em que este poder tem se levantado e através da segunda besta que nós encontramos que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América, que nós sabemos que tem entregado o que é o poder ao papado, os filhos de Deus serão o que? Perseguidos. Então, há que ter muito cuidado hoje em dia a entregar as nossas vidas, porque este poder vai se levantar, ele tem se levantado. E também, só dando alusão àquilo que o irmão estava a dizer, na verdade, aqui também encontramos o poder, este político religioso também que perseguiu os cristãos durante esse ano que referenciou 1260 anos. Esse ano, o que aconteceu com esse poder? Ele se intitulou Deus aonde? Aqui na Terra. Exato. Ele teve a autoridade de poder perdoar o que? Os pecados. Quando Jesus Cristo disse que seus pecados foram perdoados, o que os fariseus disseram? Disseram que isso era blasfêmia, porque para eles entendiam que quem devia perdoar os pecados era quem? Era Deus. Agora, que poder é este, não é? Que consegue perdoar os pecados, que se titula o líder, se titula Deus aqui na Terra, é o próprio Papa, não é? Então lá temos um confessiatório em que o cristão, não é? Neste caso o pecador, ele vai para esse sítio e depois começa a confessar os pecados e depois o padre ou o Papa diz que os seus pecados são ou foram perdoados. Exatamente. Agora, quem tem esse poder de perdoar os pecados, nós temos que entender quem é quem? É Deus. Exatamente. Não é? É Deus. Ninguém mais aqui na Terra pode ter esse poder de perdoar os pecados. Realmente, só em Jesus nós devemos confessar os nossos pecados. Então, ao rasgar do véu, nós temos esta liberdade de lançarmos as nossas orações diretamente ao nosso Criador. Então, temos aí um sacerdócio real. Temos um sacerdócio real no lugar santíssimo. Então, o conflito, quando continua, nós vemos o exemplo aqui do Jó. Então, nós vamos compactar aqui a questão do Jó e também o príncipe que é temporário, né? O príncipe deste mundo que é temporário. Na lição de Jó, nós encontramos aqui Satanás, ok? Passeando pela terra, quando os filhos de Deus, conforme diz o livro de Jó, quando os filhos de Deus iam ter com Deus, nós entendemos que aqui ainda havia uma pequena ligação entre os anjos do mal, ok? E os anjos do bem. Ainda havia aquela comunicação, mas depois de um tempo, depois da morte de Jesus, então fecha-se essa separação. Então, Satanás ainda tinha como ir e voltar para o céu. E ele, ao contemplar a adoração sincera de Jó, ele acusou-o. Por isso a Bíblia chama de o nosso acusador, o acusador dos vossos irmãos. Então, aqui nós vemos que este príncipe é um príncipe acusador, mas os seus limites são colocados. Se ele pudesse fazer alguma coisa, não é, que é o desejo dele, o ser humano não iria existir. Por isso, quando ele acusa Jó, Deus lhe permitiu que tirasse de tudo quanto Jó tinha, mas colocou um limite em dizer o quê? Não o tire o quê? A vida. Então, este príncipe temporário também tem este limite, que este limite mostra-nos a questão do quê? De regras de engajamento. Então, até que ponto nós podemos entender que Deus pode até permitir, porém, Satanás também tem os seus limites. Pode até permitir que o mal haja, ou seja feito, mas tem o seu limite naquilo que é a ação de Satanás. Muito bem, aqui quando nós olhamos para a história de Jó, nós entendemos que Jó fazia parte de uma sociedade, não é? Em que ele, às vezes, era aqueles que sacrificava os animais para o quê? Para os seus filhos, não é? Encontramos Jó, ele a mediar, não é? A situação dos seus filhos. Agora, na sociedade em que nós vemos pessoas que têm um bom comportamento, que
que às vezes não é recompensado pelo comportamento que eles têm vivenciado ou têm feito. E encontramos também pessoas que não têm um bom comportamento, que sempre é punido aqui na sociedade. Mas nós encontramos que, como estamos no grande conflito, a Bíblia nos deixa bem claro que, na verdade, Deus vai recompensar todos aqueles que guardam os seus mandamentos. E todos os ímpios vão ser extirpados, assim como o seu líder também vai ser morto. Lançando aqui um paralelismo para aquilo que o irmão Rogério bem disse aqui, que tudo tem um tempo determinado. Nós encontramos esse príncipe temporário deste mundo. Nos remete ao quê? Que existe um cronograma profético estabelecido que nos mostra que ele também tem pouco tempo. Exato. Como é que nós podemos saber isso? Onde é que nós encontramos esse cronograma? Quando vamos no livro do Apocalipse 12, os versos 12, alegrai-vos o céu. Exato. Ai do quê? Da terra, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, só isso nos mostra que ele também sabe que tem pouco tempo. Por isso, nós encontramos nos dias atuais que muitas coisas mais têm acontecido e os filhos de Deus, eles têm apostatado da fé, porque este é o grande empenho de Satanás para desviar os filhos de Deus, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E a salvação de Deus está às portas, mas também a condenação dos prevaricadores da fé e principalmente a ele, que é o dono da maldade, que peca desde o princípio, sabe, que será extirpado. Exatamente. Então nós encontramos aqui realmente que este perturbador da paz, ele será extirpado. Então, nós encontramos realmente que ele tem um limite. E qual é que será esse limite? Na vinda de Jesus com os seus remídios. Então, este conflito terá uma finalização. Após o milênio. Após o milênio. Quando... juízo executivo. Exatamente. Quando tivermos aí o juízo executivo. Nós encontramos aqui que este conflito está acima daquilo que é a nossa capacidade quanto à questão de entender. Por isso, quando nós formos a chegar no céu, a profecia do Senhor diz que nós vamos continuar a estudar e teremos um professor que será Jesus Cristo. Então, todos nós vamos aprender de como é que, na verdade, a história da redenção foi desenrolando ao longo do tempo. Irmão... Muito bem. Exato. Agora, quando o irmão Jonas estava a dar alusão aqui do capítulo 2 do livro de Daniel, encontramos que depois de tudo isso desenrolar, teremos uma pedra que vai, sem auxílio da mão, não é? Vai cair e vai derrubar o que? A estátua, não é? Dos pés. Então, aquela pedra vai crescer, que simboliza o reino eterno de quem? De Deus, não é? Agora, é o que acontece aqui, que todo este universo vai ter o único rei, que é Jesus Cristo. Exato. Por essa razão que na lição anterior está falando do quê? Do príncipe temporário. Exato. Por quê? Porque ele tem um tempo cronometrado. Quando nós vamos para o livro de Grande Conflito, capítulo 34, nós encontramos aqui as artimanhas do próprio Satanás. Diz o seguinte: ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que os seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de quê? De demônios. É o que tem acontecido nesses últimos dias que nós vivemos. Satanás ultimamente já redobrou os seus esforços, porque já sabe que pouco tempo lhe resta e quer enganar a muitos. Mas entendamos, queridos irmãos, que na verdade aqueles que vão perseverar até o fim, aqueles que vão negar esses enganos de Satanás, esses sim serão o quê? Serão salvos. E também já no capítulo 42 do mesmo livro, Grande Conflito, aqui encontramos o quê? Que já no período, depois dos 1000 anos, não é? No período executivo, neste caso, neste juízo executivo, nós encontramos que todos vão olhar para quem? Para Jesus Cristo, não é? Vier em glória. Diz que todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, as hostes dos ímpios exclamam: bendito o que vem em nome do quem? Do Senhor. Exatamente. Os ímpios vão dizer isso. Bendito aquele que vem o quê? Em nome do Senhor. Olhamos só. Não é o amor para com Jesus que inspira esta declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Amém. E para terminar, diz o seguinte: o grande conflito que terminou. Pecado e pecadores já não existem. Não é? O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação
de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amor. Aí termina o grande conflito. Exato. Então, realmente, este é que será o fim de todo este conflito cósmico. Então, como forma de dar aqui as últimas considerações, irmão Jonas, o que é que tem a dizer ao nosso irmão como forma de dar esperança? Eu agora quero falar para ti, meu caro irmão, minha irmã. Essa lição nos mostra que existe um conflito cósmico. Existem regras de engajamento. Existe um limite de atuação. Porventura a tua vida pode não estar bem, não estar a andar, e se calhar tu culpas a Deus. Mas quero deixar este verso. Jesus Cristo próprio disse: no mundo tereis o quê? Tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós vamos para o livro de Romanos 13, os versos 11, diz o seguinte: despertai do sono, porque a vossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos o quê? A fé. Exato. Então, Cristo está a caminho. Nós podemos perceber pelo desenrolar dos acontecimentos neste mundo que Ele muito breve virá. E virá com um galardão. Então, se tu queres pertencer àquele mundo em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque essas coisas são passadas, aceita agora o Senhor Jesus como Salvador. Entrega a sua vida inteiramente a ti, confiando nele nesse conflito cósmico. E que será realmente vencido. Como últimas considerações, irmão Rogério? E como é que nós devemos aceitar a este Cristo? Abrindo o livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 até 14, diz as seguintes palavras: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Exato. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Amém. Exatamente. Então aí ficou a exortação ou o apelo. O irmão deve sim aceitar este Jesus Cristo para que naquele dia seja um regozijo ao vê-lo vindo naquela manhã gloriosa e todos nós seremos salvos por Ele para sempre. E desta forma queremos convidar ao irmão, se ainda não é inscrito, inscreva-te no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe este vídeo com as demais pessoas, deixe os seus comentários para que o canal possa crescer. E desta forma queremos despedir, que o Senhor possa o guardar até a próxima semana e tchau.